Dizem que as vidas e eventos das pessoas se conectam de formas misteriosas. Alguns sonhos podem ser divertidos e emocionantes, enquanto outros são mais bizarros e deixam um impacto duradouro. Algo que você está vivendo agora pode ter sido vivenciado por outra pessoa, mesmo que desconhecida. Alguns podem dizer que é uma coincidência. Alguns até podem chamar isso de uma experiência louca. E alguns podem encontrar conforto porque não estão sozinhos no que estão sentindo ou passando. O caso que desvendamos hoje exemplifica isso. Quando Tracy Osasia, de 27 anos, desapareceu após uma noite de jogos no bar Florida Tap Room em 2009, seus pais e a polícia a procuraram incansavelmente. Infelizmente, eles não encontraram Tracy, mas o que eles descobriram foi uma cadeia de eventos infelizes que outras pessoas experimentaram. Mas qual era a semelhança? Bem, era uma pessoa, e essa pessoa não estava apenas por trás de uma série de ataques violentos, mas ela também poderia estar por trás do desaparecimento de Tracy. Como? Ele foi o último a ser visto com Tracy. O caso de partir o coração de Tracy Osasio está aberto há 15 anos, mas isso não significa que o caso não tenha sido resolvido, pelo menos na mente de muitos. Sabemos o que aconteceu com ela e quem fez isso, mas o devastador é que Tracy não foi encontrada. Nem em carne nem em restos, mas este caso é diferente de qualquer outro caso de pessoa desaparecida, porque, enquanto na maioria dos cenários, o perpetrador é o que está solto, no caso de Tracy, o malfeitor já está atrás das grades, e é Tracy quem os detetives ainda estão procurando. Bem-vindo ao True Crime Stories. Sou Ty Notts, seu anfitrião. Posto novos documentários de crimes reais semanalmente. Uma vítima com uma história para contar, sem narrações ou drama desnecessário. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal. É grátis e você fica por dentro dos próximos vídeos. Tracy Eileen Osasio nasceu em 1982 para os pais Elizabeth, mais conhecida como Liz, e Joseph Osasio em Ocoee, Flórida. Tracy era a queridinha do pai durante a infância. Ela sonhava em cursar radiologia na faculdade e amava todos os tipos de animais. Tracy tinha lagartos de estimação, escorpiões e até um gato chamado Cookie. Tracy adorava ler, principalmente sobre história e literatura. Seus temas favoritos eram a Segunda Guerra Mundial e a Roma Antiga. Outro interesse de Tracy era criar joias artesanais, seu passatempo favorito. Tracy e seus pais tinham um vínculo muito próximo. Quando Tracy viajava, ligava diariamente para a mãe, relatando sua rotina e atividades do dia. Depois de concluir o ensino médio, Tracy virou garçonete em um restaurante local e fazia cursos universitários online. Em um determinado momento, Tracy se mudou da casa da família porque acabara de ficar noiva, mas infelizmente, seu felizes para sempre foi interrompido quando eles terminaram o noivado e logo terminaram de vez. Não está claro o motivo, mas isso fez Tracy voltar a morar com seus pais, que não se importaram com a situação. Tracy e seu pai Joseph compartilhavam o amor pelos esportes, especialmente o basquete. A equipe favorita de Tracy e Joseph era o Orlando Magic, e Tracy não perdia um jogo por nada. Tracy, aos 27 anos, era uma garota normal, com grandes sonhos e no caminho certo para realizá-los. Ela amava sua família e as coisas estavam indo bem para ela. Mas um dia, em maio de 2009, sem qualquer aviso, Tracy desapareceu. – 26 de maio de 2009 foi um dia divertido para Tracy. Tracy tinha o ritual de assistir a todos os jogos do Orlando Magic contra o Cleveland Cavaliers, seja com seus amigos ou com seu pai. Naquele dia, Tracy planejava assistir com o pai, mas ele teve um compromisso de trabalho inesperado e não pôde ficar. Tracy foi sozinha ao Florida Tap Room Bar, localizado na rua Raleigh, e aproveitou o jogo. O bar estava repleto de fãs de basquete, então isso não assustava Tracy de forma alguma. Além disso, era um lugar que ela visitava frequentemente, conhecia muitas pessoas lá e era essencialmente sua segunda casa, sobretudo durante a temporada de basquete. Avançando para o final do jogo. Tracy deveria ter voltado para casa, mas as horas se passaram sem sinal dela. Sua mãe Liz estava ainda mais preocupada, pois não recebeu um texto rotineiro da Tracy naquele dia. Além disso,
Tracy não tinha planos pós-jogo, e de acordo com a última conversa que Liz teve com Tracy, ela iria voltar direto para casa depois do jogo. Mas horas depois, Tracy ainda não estava lá, e todas as ligações para o telefone dela não foram atendidas. Tracy Ozasio, de 27 anos, foi reportada como desaparecida e uma busca por ela iniciou-se. Os detetives decidiram investigar o bar na rua Raleigh, último local onde Tracy foi vista. Eles obtiveram as filmagens de vigilância e viram Tracy, mas ela estava acompanhada. Filmagens mostraram Tracy saindo do bar com um homem entre 1 e 1:30 da manhã. Ao verem a filmagem, os pais de Tracy não reconheceram o homem misterioso. Tracy foi reconhecida nas filmagens pelas roupas que usava: jeans preto, regata, jaqueta com capuz e um chapéu verde e branco. O homem com Tracy era careca, tinha aproximadamente a mesma idade que ela, e ele e Tracy pareciam íntimos. Eles conversaram, se divertiram e logo saíram. Não havia nada alarmante nas filmagens. Tracy parecia lúcida e saía voluntariamente com o homem misterioso. Então os detetives tinham uma pista, mas eles tinham que descobrir quem era esse homem. Enquanto os oficiais estavam nessa tarefa, o carro de Tracy foi encontrado. Ela havia dirigido até o bar Florida Tap Room em um 2002, encontrado em um estacionamento na rua Franklin, em Ocoee, no dia 27 de maio, por volta das 19 horas. O carro estava destrancado e aparentemente abandonado. Dentro do carro não havia pertences, e a única coisa que chamou a atenção da polícia foi o fato de que os bancos da frente estavam reclinados para a frente, o que insinua que alguém pode ter dobrado os bancos para pegar algo dos bancos traseiros, ou colocar alguém dentro ou fora dos bancos traseiros. Esse comportamento não era típico de Tracy. Não sei por que a polícia achou isso tão estranho, além do fato de ser um Chevy Cobalt. Colocar um adulto no banco traseiro de uma versão de 2 portas deste carro seria quase impossível, e se Tracy tivesse pertences, ela provavelmente os teria guardado no porta-malas, não no banco de trás. Porém, ignorando esses detalhes, o veículo foi achado abandonado em um trecho bastante escuro da via. Não havia literalmente nenhum poste de luz, nada. Segundo Joseph, Tracy só iria lá se não tivesse outra opção, pois tinha medo do escuro. Então por que o carro da Tracy estava lá? A resposta para essa pergunta veio bem rápido. Lembra do homem com quem Tracy foi vista na noite em que desapareceu? Ele foi finalmente identificado como James Hadaway, o único que poderia saber o que aconteceu com Tracy. Quando contatado pelos detetives, ele cooperou plenamente fornecendo informações. Segundo James, ele conheceu Tracy no bar Florida Tap Room e eles conversaram por um tempo. Depois da partida, ele pediu carona para Tracy, já que não tinha carro e ela tinha. Segundo James, Tracy o deixou em casa e seguiu seu caminho, e foi isso. Curiosamente, o lugar onde o carro de Tracy foi encontrado ficava a apenas 150 jardas da casa onde James morava com seu pai. James foi o último a ver Tracy antes de seu desaparecimento, e o carro dela foi encontrado a poucos quarteirões de sua casa. Os investigadores suspeitavam de James no desaparecimento de Tracy, mas sem provas concretas o liberaram. Em seguida, os detetives analisaram a atividade do telefone de Tracy. O telefone de Tracy desligou em 27 de maio por volta das 8h30 e seu último local rastreado foi o mesmo onde seu carro foi encontrado. Baseado nesses fatos, os investigadores obtiveram um mandado de busca para a residência de James. Lá dentro, não encontraram Tracy nem pistas sobre ela. Mas eles encontraram muitas e muitas drogas. Além disso, os investigadores descobriram que James abusava de drogas enquanto estava em liberdade sob fiança. Então, mesmo que ele não parecesse ter nada a ver com o desaparecimento de Tracy, ele foi preso por essas acusações. Mas se isso já não fosse ruim o suficiente, após sua prisão, os detetives perceberam que James também tinha uma longa lista de crimes em seu nome envolvendo o sequestro de menores. Após a prisão de James, 2 testemunhas, que também eram amigas de James, vieram a público e disseram que viram uma mulher com a descrição de Tracy, saindo do bar com James. A segunda testemunha disse que Tracy, após chegar à casa de James, entrou e ficou por um tempo. James tentou convencer a moça a usar drogas, mas ela recusou e foi embora. Foi quando os detetives perceberam que James mentiu ao afirmar que Tracy apenas o deixou.
Ele contava histórias e havia algo definitivamente suspeito. Felizmente, ele estava sob custódia policial, sem chance de tentar fugir. Enquanto James estava sob custódia, os detetives usaram todos os recursos para tentar localizar Tracy. Eles procuraram com cães farejadores, cães de busca de cadáveres, mas estranhamente, eles nem sequer captaram o cheiro dela no próprio carro. Enquanto isso, Joseph, pai de Tracy, distribuiu panfletos e vasculhou todos os lugares onde ela foi vista recentemente. Após algumas semanas, a investigação desacelerou. Joseph então chamou Tim Miller, fundador do Texas AccuSearch, para ajudar a buscar Tracy. Logo depois, voluntários vasculharam 2.500 acres de terra, mas Tracy ainda não pôde ser encontrada. Enquanto isso, os detetives interrogavam James, que estava sob custódia por acusações não relacionadas, mas certamente era uma pessoa de interesse no desaparecimento de Tracy. Então, quem era James Hadaway? James era uma criança problemática enquanto crescia. Ele tinha antecedentes criminais juvenis e abusava de drogas desde jovem. Ele trabalhava em bicos na maior parte do tempo e ajudava seu pai a dragar lagoas e descartar detritos de terra ilegalmente sem ser pego. Na época do desaparecimento de Tracy, James estava em liberdade sob fiança, o que, em retrospectiva, é alarmante. Os pais de Tracy realizaram buscas públicas e entrevistas, tentando de tudo para obter informações sobre a filha. Quase um mês após o desaparecimento de Tracy, a família Osácio estava extremamente preocupada com ela. Muitas dicas chegaram, mas todas acabavam em um beco sem saída, mesmo que algumas parecessem críveis. Enquanto James era julgado no tribunal pelas acusações, novas revelações sobre suas ações surgiram, aumentando a desconfiança da polícia e tornando-o o principal suspeito. No desaparecimento de Tracy, após James se tornar publicamente o principal suspeito no desaparecimento de Tracy, muitas pessoas vieram a público relatar suas experiências desagradáveis com ele. De acordo com a polícia, a história de James continuava mudando. Ele mentiu sobre Tracy ir embora após a carona, não tinha álibi e até tentou atribuir o desaparecimento dela a um colega de trabalho. Conhecidos de James revelaram publicamente que ele era conhecido por ser violento com as mulheres. Ele passava de feliz e encantador para absolutamente mortal em um instante. E a informação mais alarmante era o envolvimento de James na tentativa de homicídio de uma mulher que aconteceu quase um ano antes do sumiço de Tracy. Essa mulher era Rachel Clark, e como ela e James se conheceram, era assustadoramente parecido. James pediu a Rachel uma carona para casa, e após a carona, ele a abraçou para se despedir, e foi quando ele perdeu completamente a cabeça, agarrou Rachel, a jogou no chão e começou a atacá-la violentamente, dizendo: "Não me faça te matar." Rachel estava presa sob um homem que claramente estava tentando acabar com ela de vez. Rachel estava gritando por ajuda. Infelizmente, um transeunte interveio e gritou de volta para James, que então fugiu, deixando Rachel ferida na calçada. Seu pescoço estava muito machucado e ela tinha ferimentos e arranhões no rosto e nos braços, mas felizmente ela ainda estava viva. O que é tão revoltante é que James nem sequer foi acusado por este ataque. Apesar da denúncia de Rachel, os detetives não conseguiram encontrar James até um ano depois, quando ele se tornou o principal suspeito no caso de Tracy. Os investigadores tiveram que olhar para o caso de Rachel, pois queriam manter James preso para que não escapasse. Neste ponto, estavam confiantes de que ele também era responsável pelo desaparecimento de Tracy. Enquanto isso, a busca por Tracy ainda continuava, e durante uma das buscas no lago, algo mais surgiu que era igualmente horrível. Veja, em 22 de fevereiro de 2011, quase 2 anos após o desaparecimento de Tracy, os detetives estavam procurando no quase seco Lago Carter, e assim que eles vasculharam a área, encontraram uma vértebra humana e um crânio. Conforme o lago era drenado, mais ossos eram recuperados. Em 24 de fevereiro, também foram recuperados uma carteira, identidade e celular nas proximidades. O nome na identidade era Onda Christopher George, deixando a polícia confusa. Eles ainda buscavam sinais de Tracy e agora encontraram os restos de Onda. Mas quem era ele? Bem, mesmo que Onda e Tracy fossem estranhos, havia uma pessoa que conhecia ou pelo menos interagia com ambos. E esse não era outro senão James Hadaway. Quando os restos encontrados no Lago Seco foram testados com o DNA de Onda, os resultados foram uma correspondência positiva.
Agora, estava confirmado que Onda havia partido, mas os detetives logo descobririam sua ligação com James. Durante a investigação de James, muitas pistas surgiam. Alguém também havia contatado anonimamente o pai de Tracy, Joseph, e disse que conhecia uma mulher que era cúmplice de James e que, segundo ela, ele estava por trás de outros 3 homicídios na área de Orlando. De acordo com a dica, os corpos das vítimas e as armas do crime foram jogados em vários lagos. Essa era a principal razão pela qual os investigadores começaram a procurar nos lagos. Considerando o histórico de violência criminal de James, os detetives não estavam dispostos a ignorar a pista, mesmo que pudesse ser uma farsa. Eles queriam ter certeza de que essa dica era legítima, e acabou que era. Segundo testemunhas, Onda foi vista pela última vez com James e outra pessoa no começo de fevereiro de 2009. Então isso foi antes do desaparecimento de Tracy, mas depois do ataque a Rachel. Onda morava em Apopka e desapareceu em 11 de fevereiro. A série de eventos mostra James e outra pessoa deixando uma área com árvores. Um policial em patrulha avistou os 2 homens. Quando questionado pelo policial, James disse que seu amigo Chris estava drogado e que eles o estavam ajudando. O policial decidiu deixá-los ir e não verificou quem era Chris. E mais tarde, o carro de Onda George foi encontrado abandonado no Lago Carter. Este foi o lugar onde os restos e pertences de Onda foram encontrados. Quando os restos de Onda foram identificados, seus pais foram contatados, e as famílias Ozasio e George, de uma maneira muito sombria, se uniram por causa de sua perda mútua. Eles estavam desolados um pelo outro, desejando que o responsável pelo ocorrido com seus entes queridos fosse punido. Os restos de Onda foram levados para autópsia para determinar a causa da morte, mas devido à decomposição, os resultados foram inconclusivos. Se Onda faleceu devido ao abuso de drogas, se o relato de James é confiável ou se algo mais ocorreu com ele, simplesmente não sabemos. Mas ainda era estranho que James estivesse lá naquele momento. Como não há evidências que liguem James ao fim de Onda, ele não pode ser considerado culpado por isso. Com as evidências que os detetives tinham, eles sabiam que James, que estava atualmente detido na cadeia do condado de Seminole, poderia ser julgado pela tentativa de assassinato de Rachel. E foi exatamente isso que aconteceu. Em maio de 2011, ocorreu o julgamento pela tentativa de assassinato de Rachel, cujo principal testemunho foi da própria vítima. Rachel subiu corajosamente ao banco dos réus e detalhou como James a atacou violentamente na noite em que se conheceram. James, presente naquele momento, viu tudo o que aconteceu no tribunal com uma expressão estoica. A defesa de James baseou-se no fato de que ele estava incoerente e bêbado, sem consciência de suas ações e sem ideia de como adquiriu seus ferimentos. As lesões de Rachel foram exibidas no tribunal, chocando os jurados ao verem seu rosto ferido. Claramente não parecia um acidente ou um momento de embriaguez. O júri deliberou e deu o veredicto. James Hadaway foi considerado culpado de tentativa de homicídio, roubo, assalto e prisão ilegal. Ele foi condenado à prisão perpétua, e todos no tribunal respiraram aliviados, agora que este homem violento finalmente estava atrás das grades. Após a sentença, James subiu ao banco dos réus e pediu desculpas a Rachel, dizendo que as lesões dela foram culpa dele, e pediu desculpas pelo ocorrido. Eu sei que não tentei matá-la, mas lamento pelo que ocorreu. É chocante pensar que James tentou atacar Rachel do nada com a intenção de matá-la e agora pede desculpas, como se isso pudesse magicamente apagar toda a dor, o trauma e o medo da memória dela. No final, os investigadores foram finalmente forçados a admitir que, neste ponto, resolver o caso de Tracy, bem, provavelmente não iria acontecer. Não havia evidências suficientes para acusar alguém, embora soubessem quem estava por trás do desaparecimento dela. Após a sentença, a família Ozasio também se pronunciou. O pai de Tracy, Joseph, disse: "Se há algum conforto, é que ele está atrás das grades e não destruirá outra família como destruiu a nossa." Rachel também deu sua declaração na sentença, na qual ela disse: "A justiça é servida para eles também. Esperamos encontrar Onda e Tracy." É tão desolador que, por causa de um homem, 3 famílias diferentes foram afetadas e unidas para finalmente fazê-lo enfrentar as consequências de suas ações sem sentido.
Surpreendentemente, em fevereiro de 2015, James recorreu da decisão e solicitou uma nova audiência, alegando ter sido pressionado por seus advogados a renunciar ao direito a um julgamento rápido. Foi concedido, mas o resultado foi quase igual. James Hathaway ainda passará o resto da vida na prisão. Mas a história ainda não acabou. Mesmo que Rachel tenha obtido o encerramento de que precisava e soubesse que James nunca mais iria atacá-la ou qualquer outra pessoa, a família Osasio, bem como a família George, ainda estão no meio de tudo. James ainda é suspeito no desaparecimento de Tracy, ou pior, em sua morte, mas simplesmente não há evidências suficientes para o Estado provar isso. Não consigo imaginar pelo que a família de Tracy deve estar passando. Já se passaram 15 anos desde que Tracy foi vista pela última vez em um lugar que frequentava, e agora não. Ninguém sabe onde ela está. Ela não entrou em contato com ninguém na última década e meia e ninguém encontrou quaisquer outras pistas sobre ela. Joseph e Liz ainda estão lutando para encerrar o caso de Tracy para que possam tentar seguir em frente e aceitar que ela se foi para sempre, mas até que esse dia chegue... Eles vivem com incerteza, medo e esperança, todos misturados de uma maneira muito estranha em seus corações. Joseph ainda se sente culpado por ter permitido que Tracy fosse sozinha ao bar. Ele ainda acredita que se estivesse com ela, Tracy estaria segura. É devastador ver um pai passar por isso, independentemente da veracidade dessa afirmação. De forma alguma foi culpa dele. Se alguém é responsável pelo que aconteceu com Tracy, então é mais provável que seja James, embora não haja evidências concretas de seu envolvimento no desaparecimento dela até hoje. Só podemos esperar que a família de Tracy encontre algum tipo de paz e encerramento, porque mesmo que o caso de Tracy tenha 15 anos, ainda está aberto. O detetive David Gray continua verificando todas as pistas recebidas. Os pais de Tracy merecem saber o que aconteceu com ela. Ninguém deveria ter que passar por isso. Casos de pessoas desaparecidas são tão difíceis por tantos motivos. E é uma coisa não saber quem fez o quê, mas é outra montanha-russa de emoções quando a família da vítima nem mesmo sabe onde seu ente querido está, mesmo que o potencial perpetrador já esteja atrás das grades. Tanta coisa pode mudar em minutos e ninguém realmente sabe quando a tragédia vai acontecer. E muitas vezes essa é a pílula mais difícil de engolir. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer especialmente a alguns membros do canal, como Brittany Jones e Craig Carrigy. Se você também quer ser membro do canal, terá acesso antecipado a novos vídeos dias ou semanas antes de serem publicados. Atualmente, essa é a melhor forma de apoiar e ajudar o canal. Agradeço sinceramente a todos que decidiram participar. Se quiser se juntar, clique no botão de participar abaixo do vídeo ou encontre o link na descrição. Se você gostou deste vídeo, confira este outro caso interessante que cobri, e não se esqueça de se inscrever. É gratuito e o mantém atualizado com meus futuros vídeos. Sou Tyke Knots, nos vemos na próxima.